Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu novo canal aí de vídeos no YouTube, onde eu vou procurar falar um pouco a respeito de livros que eu tenho lido, em especial nessa época de quarentena. Um dos livros que eu li rapidinho, esse aqui, da série Reencontro, editora Scipione, um livro paradidático. E o que eu achei bem interessante é porque ele aborda uma série de coisas importantes que a gente estuda em história e que eu sempre tenho tratado com os alunos, e fica a dica aí para o pessoal que quer uma leitura mais leve, mais de aventura, assim, alguma coisa mais tranquila, sem muitas questões profundas ou algo parecido. Para a gente entender um pouquinho aí desse livro, o Walter Scott é um autor inglês, muito sucesso aí do século XIX, que ele nasceu no final do século XVIII, mas ele fez toda a carreira no século XIX com livros de romance histórico, Então pegando momentos históricos da Inglaterra e criando histórias em cima disso. Fez muito sucesso na época. Esse livro, Ivanhoé, ele se passa na época lá do feudalismo inglês. Para a gente entender um pouquinho o sentido aí da história, a gente vai resgatar um pouquinho o que foi a história da Inglaterra ali naquele período feudal. A região que vai se tornar a Inglaterra, a ilha da Bretanha, ela era ocupada por outros povos, celtas, bretões, e foi invadida pelos romanos na época do Império Romano. Os romanos ficaram até a região da Inglaterra, não chegaram a passar ali pelo lado da Escócia, onde ficavam os pictos, que deram uma segurada lá nos romanos, e assim virou uma província romana aquela região por muito tempo. Com a queda do Império Romano vem as invasões bárbaras e os povos anglo-saxões, jutos, se não me engano também, que vinham ali da região da Dinamarca. Eles acabaram ocupando essa área. Ficou assim nos primeiros séculos, depois da queda do Império Romano, até que lá por volta do ano 1000, mais ou menos, os normandos, que eram os vikings, também vindos lá da Escandinávia, já tinham ocupado aquela região ali próxima à França, combatido os francos, dominaram ali a região chamada Normandia e invadiram a Inglaterra e deixaram os saxões assim em segundo plano, os saxões que eles se tornaram ali uma espécie de elite, os senhores feudais ali da Inglaterra, ficaram em segundo plano porque os normandos vieram e ocuparam. Muitos deles tomaram terra dos saxões e os viam como segunda categoria, como inferiores, digamos assim. Foi a última vez que a Inglaterra foi invadida. Depois disso, Filipe II não conseguiu, os holandeses não conseguiram, Napoleão não conseguiu, Hitler também não, a União Europeia também não, e a Inglaterra está lá, firme e forte, por enquanto. A história se passa mais ou menos assim, O senhor feudal, que ele é saxão, e ele tem que ficar convivendo ali com templários de origem normanda, com nobres normandos, e aí o filho dele, Ivanhoé, um cavaleiro, que ele decide acompanhar o rei, o Ricardo Coração de Leão, para a cruzada. E aí ele vai deserdá-lo, porque afinal de contas o rei Ricardo Coração de Leão era normando, era de origem normanda, e ele era um senhor feudal de origem saxã. Então por isso ele não quer mais saber do Ivanhoé. O livro começa ali, tem toda aquela história das aventuras, tem os vilões lá, que são os templários, os cavaleiros templários, malvados, que querem a donzela, mas a donzela é apaixonada por Ivanhoé e fica esperando que o Ivanhoé volte das cruzadas, assim como muitos ficam esperando que o rei Ricardo volte das cruzadas. Enquanto isso, o irmão dele, que está no trono, ele tenta meio que dar um golpe ali, ficar no lugar do irmão. Nesse meio tempo ocorre lá um festival, de cavaleiros, que era muito comum na época do feudalismo, esses festivais. E aí é que aparece um cavaleiro misterioso que depois vem a ser o tal do Ivanhoé. E ele vence as batalhas e consegue, inclusive com a ajuda de um cavaleiro misterioso que aparece aí no meio da história. Na história aparece também o Robin de Locksley, que é o Robin Hood, e que também é um personagem bastante famoso aí nessas histórias do feudalismo inglês. Então, assim, aquelas aventuras, luta, o malvado perde,
e o bonzinho vence, etc. E nesse meio tempo vai acontecendo aí algumas coisas, tem alguns elementos que aparecem na trama que são bem interessantes. A questão do clero corrupto, a questão dos senhores feudais, dos escravos, dos servos, de como é a corte, de como são as festas, os festivais ali de luta entre os cavaleiros medievais. Tem a questão do judeu, aparece um judeu lá e como ele é maltratado pelas pessoas por ser judeu, brigas entre os senhores feudais, a Inquisição da igreja que quer perseguir uma moça porque ela faz alguns remédios ali, ungüentos, e aí ela é acusada de bruxaria, etc. Então, assim, o livro é bem interessante por abordar esse tipo de coisa. É bem leve, bem tranquilo, conforme eu disse, nada de muita coisa assim elaborada, né? Questões filosóficas. Não, um livro tranquilo, assim, de aventura e tal. Uma coisa também interessante a respeito dos bandoleiros, das estradas reais que acontecem lá, dos assaltos, né, daquela coisa lá da cobrança dos impostos, etc. e tal. É um livro leve, é um livro bem tranquilo de se ler, bem rapidinho, é da editora Scipione. Fica a dica aí para quem quer uma leitura, quem é mais adolescente, assim, quem não está muito acostumado a ler, quer uma leitura assim que tenha uma base de história e que seja mais leve, mais tranquilo. Em breve faço mais alguns vídeos falando a respeito de alguns outros livros que eu tenho lido. A minha ideia é discutir um pouquinho isso daí também, alguns dos livros que eu tenho lido, né, de preferência assim, vinculando alguma coisa ligada à área da história, tá certo? Então, aguardo você no próximo vídeo.